Gente, a gente continua, acompanhando o caso do menino Benício Xavier. Eu trouxe ontem a história do Benício, a gente ouviu os pais, um relato cheio de dor, cheio de revolta e, ao mesmo tempo, cheio de vontade de justiça. O Benício Xavier deu entrada em um hospital aqui da capital, um hospital particular, com sintomas gripais, estava tossindo bastante. Só que lá aconteceram vários erros médicos, de acordo com a família, que resultaram na morte desse menino de 6 anos. Olha aí, Benício com a família, um menino sorridente, estudioso, tinha a vida toda pela frente. Meu Deus do céu, gente, que dor, viu? Que dor. Nem consigo imaginar o que está passando no coração da mãe, do pai do Benício nesse momento. Achei eles até bem fortes com toda essa situação, conversando com as equipes, mas às vezes a ficha até nem caiu. É tudo tão recente que a ficha pode nem ter caído e eles estão só ali no desespero, em busca por justiça. Enfim, a gente tem atualizações desse caso. A polícia está investigando para entender o que aconteceu e, é claro, punir os responsáveis. Vou conversar mais uma vez com o João Luiz Onetti. Ele está acompanhando esse caso desde o início, tem as principais informações, tem o decorrer das investigações da Polícia Civil e vai detalhar tudo para a gente agora aqui na tela do Balanço. João, meu amigo, muito bom dia, bom trabalho para você, já estou contigo. Oi, Alisson, bom dia a você e você de casa que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Pois é, a gente traz aí atualizações, a repercussão desse caso que ganhou a mídia nacional da morte dessa criança, do Benício, de apenas 6 anos. E o mais triste, Alisson, é imaginar que essa criança estava prestes a completar 7 anos, iria completar 7 anos no dia 25 de dezembro, ou seja, no dia do Natal. Ou seja, a gente vai ter aí, infelizmente, essa perda que vai ser sentida de maneira muito mais amplificada pelos pais, Perder um filho e ainda passar o Natal, o primeiro Natal sem o filho, que por coincidência é o aniversário também dessa criança. O Conselho Regional de Medicina abriu uma investigação, para investigar o hospital e a conduta da médica. A médica é a Juliana Brasil. De acordo com o Conselho Regional de Medicina aqui do Amazonas, ela não tinha registro de pediatra. Ela não tinha uma especialização em pediatria, tinha apenas o registro como clínica geral. E claro, isso tudo vai ser investigado. Por que não foi questionado? O que levou a essa situação toda? E nós, inclusive, ontem perguntamos dos pais se eles chegaram a questionar. E eles questionaram da técnica de enfermagem, o porquê daquela dosagem aí alta, de 3 ml de adrenalina a cada 30 minutos, totalizando 9 ml, e ainda por cima intravenosa, algo que eles nunca tinham feito aí com essa criança, apenas a nebulização para o caso de laringite que ele teve aí no passado. Eu vou conversar com o delegado Marcelo Martins aqui do 24º DIP, que foi o delegado que recebeu os pais, que recebeu essa denúncia. Os pais fizeram o registro do boletim de ocorrência aqui na delegacia. Óbvio que há situações, Alisson, de sigilo médico, de investigação, também a questão aí do segredo dessa investigação, até para não atrapalhar o caso, mas a gente vai falar com ele para saber o que a gente tem de atualização e de andamento nessa história. Doutor, uma situação muito triste, claro, os pais com certeza muito abalados. O que eles chegaram aqui registrando, como é que foi essa situação? Eles chegaram falando de determinada pessoa, ou seja, da médica, do hospital, como é que foi tudo isso? Bom dia. Bom dia a todos. De fato, o que tramita aqui no 24º DIP uma investigação pelo crime de homicídio culposo. A priori, a denúncia foi feita por homicídio culposo e que começou a tramitar aqui há poucos dias e que se apura as circunstâncias da morte dessa criança de 6 anos de idade. Eu não consigo dar detalhes sobre pormenores sobre essa investigação, sobretudo porque eu tenho muitas testemunhas ainda para ouvir, eu tenho várias diligências para realizar, Então eu não posso nem dizer o que foi feito, nem quais detalhes, eu também não posso dizer nessa fase ainda quais diligências serão adotadas. Eu apenas posso externar a vocês que essa investigação está sendo conduzida de forma técnica, imparcial, e nós vamos apresentar uma resposta técnica da Polícia Civil. Perfeito. Doutor, e a questão de prazo, é claro que pode variar bastante, dependendo das diligências, dependendo da quantidade de testemunhas e do que for sendo encontrado, investigado no decorrer do processo, Exatamente. Normalmente, um inquérito policial, sem ter nenhuma pessoa presa, ele tem o prazo de 30 dias.
Quando tem uma pessoa presa, normalmente ele tem o prazo de 10 dias. Então a gente vai ter aí, nós já estamos trabalhando de forma ininterrupta, né, todos os dias aí para tentar sanar essa questão o quanto antes, né, e eu quero deixar muito claro aqui que todas as vertentes, todas as provas que puderem ser produzidas, nós estamos nos atentando para colher, para dar uma resposta à sociedade, né, dar uma resposta para os pais, né, mostrando aí que um caso desse não vai ficar em vão, né, a gente está fazendo o que nos cabe dentro do poder-dever que envolve o trabalho da Polícia Civil. Muito obrigado pelas informações, Alisson. É isso que o doutor Marcelo Martins falou. Nesse momento não tem como detalhar muito esse passo a passo, né, investigativo, porque realmente pode prejudicar aí esse processo aqui da Polícia Civil. A Polícia Civil abriu essa investigação, o Conselho Regional de Medicina também abriu investigação aí para analisar o hospital, analisar a conduta da médica. A médica é a doutora Juliana Brasil, que de acordo com o CRM tinha um registro apenas de clínica geral e não especialização em pediatria. E também circulou nas redes sociais o nome do doutor Henrico Garcia Carvalho Queiroz, que é o coordenador do setor de pediatria lá do Hospital Santa Júlia. A mãe, inclusive, do Benício disse ontem que o doutor Henrico não tem nada a ver com essa situação. O Santa Júlia explicou o porquê do nome dele ter aparecido no papel. É uma questão apenas protocolar que o atendimento inicial vai com o nome da pessoa que coordena o setor até que o médico plantonista assuma a responsabilidade por aquele paciente. Então, só para frisar que esse médico, o Santa Júlia, se pronunciou porque o nome dele estava circulando em alguns papéis, em documentos. O Santa Júlia reforçou também que o prontuário é um documento sigiloso e que não poderia ser divulgado a menos que a família autorizasse. Antes ainda de... Obrigado, doutor, pelas informações. Perfeito. Depois dessa situação toda aí com os pais, né, que nós chegamos a conversar e apurar essa situação toda, eles chegaram a comentar o nome do médico e tentar realmente entender tudo o que aconteceu. O hospital tinha ali se pronunciado, né, dizendo que ia abrir uma investigação interna para apurar essa conduta e queria afastar essa médica até que tudo fosse esclarecido. O hospital disse que estaria aí contribuindo com as autoridades, é o que realmente vai precisar ser feito nesse momento. Doutor, você teria mais alguma contribuição? Perdão. Não, é só para esclarecer que você mencionou o nome do doutor Henrico, né? Inclusive está aqui prestando depoimento agora nesse exato momento, para esclarecer também essas questões aí. Só para deixar claro essa informação. Perfeito, ótimo, Alisson. Então, doutor Henrique, como o doutor acabou de confirmar aqui, está prestando depoimento aqui nesse momento, que ele é coordenador do setor de pediatria e claro que isso, para qualquer pessoa que assina um documento ou que aparece um nome em um documento, a pessoa precisa ali esclarecer, né? Então isso aí, pelo menos de acordo com o hospital, já foi esclarecido, que o nome dele constou ali apenas por uma situação protocolar de atendimento que é vinculado diretamente à coordenadoria do setor. Ele está aqui na Polícia Civil, é claro, porque é o setor que ele coordena, então de qualquer maneira é preciso, né? Tem essa necessidade de prestar esse depoimento. E algo também que se questionou ontem, né, os pais questionaram da técnica de enfermagem, o porquê daquela dosagem de adrenalina. A técnica, a priori, de acordo com os pais, respondeu que a médica tinha receitado e ela iria seguir aquela dosagem daquela maneira. Mas isso vale destacar, né, Alisson? Você que é pai, por exemplo, eu acho que qualquer pai, qualquer mãe que está em casa, você tem que estar sempre atento, né? Não importa se você não tem conhecimento de medicina, mas há algumas situações que são no mínimo questionáveis, né? Então a adrenalina, né, um hormônio que já é produzido inclusive pelo corpo humano, que é usado em emergência médica, em parada cardiorrespiratória, em asma crônica, né, em parada cardíaca, ou seja, são situações graves que para uma criança de 6 anos a dosagem com certeza teria que ser medida de maneira muito meticulosa, muito cuidadosa. E vale destacar que os pais afirmaram que ele nunca tinha recebido adrenalina de maneira intravenosa, apenas por nebulização, no outro caso de laringite que ele teve, que não teve essa gravidade, não teve essa complicação que infelizmente ele acabou sofrendo aí depois de 6 paradas cardíacas, né? Foi entubado, teve 6 paradas cardíacas, teve sangramento, enfim, foi muito sofrida, né, esses momentos finais aí da vida do Benício. Muita tristeza e, claro, a gente quer entender essa situação toda. Como o doutor disse, o prazo médio é de 30 dias para a conclusão desse laudo pericial e a gente vai acompanhar. Eu tenho certeza que todo mundo que está em casa quer saber e os pais principalmente querem entender, para ficar sempre de olho muito atento, muito aberto aí para situações como essa, né? Como é que é feita a medicação, como é que é feita a análise da necessidade de medicação, como é que é feito esse diagnóstico.
Como é que chegou a necessidade de aplicação de adrenalina intravenosa para uma criança que só chegou com tosse seca, de acordo com os pais? O quadro de laringite já foi algo posterior, algo que foi comentado já no corpo hospitalar um pouco depois. A criança deu entrada no sábado à noite e faleceu, infelizmente, por volta de 3 horas da madrugada do domingo. Alisson, a gente vai seguir acompanhando esse caso aqui na Record Manaus, com certeza. Volto contigo. Ô, João, deixa só eu tentar esclarecer uma situação aqui. Eu tô vendo muitos comentários nas redes sociais a respeito da questão da especialização dessa médica. Tem muita gente criticando a doutora pelo fato de ela ser especialista em clínica geral. Só que vamos lá, a gente está falando de um atendimento de urgência e emergência, né? Eu não sou médico, não sei se você vai saber me responder ou o próprio delegado, mas quando é esse tipo de atendimento, o médico, independente da sua especialidade, pode fazer, né, esse primeiro contato, esse primeiro atendimento. Então pode ser que não pegue tanto pro lado dela nesse quesito, né? Com certeza, Alisson. Acredito que sim. Eu acho que principalmente no contexto emergencial. Mas eu vou até fazer essa pergunta aqui, o doutor, num contexto mais jurídico. O doutor Alisson está perguntando no estúdio. Ele está comentando que muita gente na rede social está dizendo que a doutora não tinha especialização em pediatria, mas ela, por estar ali no setor de emergência, poderia fazer um atendimento preliminar, provavelmente, para essa criança. Não sei se o senhor saberia responder nesse contexto mais técnico, mas acredito que sim, né? Uma médica que tem, pelo menos, a especialização em clínica geral, poderia atender de maneira prioritária, de maneira de entrada essa criança, né? Esse tema já foi debatido em vários inquéritos aqui no 24º DIP e nós temos já uma certa experiência nesse tipo de investigação, porque aqui no centro de Manaus tem muitos hospitais, né? Então nós já nos deparamos com essa questão. Então nós fizemos um estudo jurídico sobre esse assunto e já é consolidado que um médico ele pode atender fora da área dele sem que ele tenha especialização naquele tema. Então a gente olhou toda a regulamentação do Conselho Federal de Medicina, as leis federais aplicáveis ao tema, né? Então o médico ele pode sim atender em áreas das quais ele não tem especialização. Só que ele não pode se apresentar como especialista. Então, por exemplo, se o médico psiquiatra, ele é clínico geral, ele pode atender um caso de psiquiatria, ele pode, mas ele não pode se apresentar como médico psiquiatra. Só quem tem um RQE, que é a especialização na área, que pode se apresentar como psiquiatra e pode assinar como psiquiatra. Então, no caso de uma médica, em tese, que não seja uma pediatra, ela pode atender num pronto atendimento infantil? Pode. Pode ser apenas clínico geral. Pode atender no pronto atendimento infantil? Pode normalmente, não tem problema nenhum, mas não pode se apresentar como médica pediatra. Entendeu? É só essa a diferença. Doutor, obrigado pelas informações, Alisson. Respondida a pergunta, realmente isso aí, eu acho que é até um preceito da medicina, você atender qualquer paciente, principalmente se você vê um caso de emergência. O problema é se realmente o carimbo dela estava ali com o nome, né, dela e mais a especialização em pediatria. Isso aí realmente ela não pode, isso é um crime, né? Até porque é um crime contra a vida, literalmente nessa situação aí muito complicada que levou até o falecimento aí do Benício. E obviamente, todo médico que faz a especialização, a residência apenas em clínica geral, ou seja, ele passa 6 anos na faculdade, faz a residência em clínica geral, já diz o nome, ele vai ter um conhecimento geral de tudo. Todo médico aprende um geral do corpo humano. Depois você faz a residência médica. Se você faz clínica geral, você vai se aperfeiçoar um pouco mais em pontos específicos do corpo humano em termos gerais, para que você faça uma espécie de triagem. Não é à toa que quando você quer procurar um médico e você não sabe que tipo de problema você tem, você vai até um clínico geral e diz assim: doutor, estou sentindo situação assim, 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 assado, eu quero fazer exames de rotina assim, 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 assado. O clínico geral te faz um questionário geralzão para que você responda e a partir dali ele vai te encaminhar para um especialista, porque isso aí é que é o papel do clínico geral. Se for algo de maior gravidade maior, ele vai passar para o médico especialista. No caso da pediatra ou no caso de qualquer outra especialização, funciona dessa maneira. Então ela, por exemplo, poderia atender a criança com certeza, ela poderia com certeza atender essa criança, né, mas não conseguiria aí fazer essa, como é que se diz, assinar, por exemplo, um laudo, fazer algum tipo de medicação muito específica que realmente fosse necessário esse conhecimento mais, como é que se diz, mais aprofundado, né, Alisson? Você tem mais alguma outra pergunta?
Não, meu amigo, por hora tudo esclarecido. Inclusive agradeço ao delegado Marcelo Martins por conversar com a Record mais uma vez. Ah, João, lembrei de um detalhe, O delegado já teve acesso ao laudo médico ou até o momento ele ainda não teve esse acesso? Como é que está toda essa questão? Perfeito. Doutor, você já teve acesso ao laudo médico, ao prontuário aí dessa criança? É isso que eu vou descobrir durante as investigações na data de hoje. Tu tá querendo me arrancar. Alisson, informações mais sigilosas nessa questão aí, ele vai continuar com essa investigação, não pode confirmar para a gente se recebeu ou não, e inclusive, como eu mencionei ainda há pouco, para você que ligou a televisão agora, eu disse que o Hospital Santa Júlia reforçou que esse prontuário, né, é um documento sigiloso, ele requer um sigilo médico e que as informações não seriam tornadas públicas, até mesmo em respeito à família, a não ser, é claro, depois que a família tiver o acesso a esse documento e a família aí resolver, né, divulgar, resolver falar na mídia, resolver publicizar o que foi feito nesse prontuário. A família, o pai, a mãe, o Benício e a Joyce se reuniram ontem com advogados lá no Hospital Santa Júlia e, claro, tudo isso vai ser aqui na investigação da Polícia Civil, conduzida aqui pelo Dr. Marcelo Martins, no 24º DIP. A gente segue aí, Alisson, acompanhando esse caso triste, a gente presta mais uma vez a nossa solidariedade à família, né, os pais, principalmente aí por conta da perda dessa criança e que esse caso, obviamente, não se repita, né, porque erros médicos, negligência, infelizmente isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. O ser humano, né, já diz o nome, é um ser humano, a gente pode errar, mas óbvio que antes de você cometer determinado erro, é preciso filtrar bastante. Quando a gente está falando de vida, a gente tem que, acho que pesar bastante ali na balança, entender o que está fazendo para não acontecer um caso dessa natureza. E outro destaque também, que a gente é um comentário que todo mundo fez, todo mundo com quem eu conversei ontem fez esse comentário. A mãe falou com a técnica de enfermagem, a técnica disse: vou fazer isso aqui porque a médica receitou. Então quer dizer que se eu disser, se joga da ponte, você vai lá e se joga? Então não é bem assim, né? Então você, mesmo que seja um profissional ou estagiário, ou no caso da técnica de enfermagem, que a nível hierárquico e de conhecimento está abaixo da médica do hospital, você não pode simplesmente seguir qualquer situação ali. Se eu disser, olha, coloca água sanitária no sangue dela porque vai ficar um sangue mais limpo, você vai fazer isso? Obviamente que não, né? Então tem que pensar bem, tem que tentar filtrar, porque nesse filtro é que a gente preserva a vida, né, Alisson? A gente não está falando aí de um objeto que você quebra, coloca, cola e ele se refaz. A gente está falando de uma vida que foi perdida, que infelizmente depois de tantas tentativas aí de reanimação dessa criança, né, foram 6 paradas cardíacas, pelo menos 3 o pai chegou a acompanhar. Imagina só o sofrimento desse pai vendo o filho desfalecido, o filho voltando ali, tendo aquela reanimação rápida e infelizmente depois tendo a notícia do filho como morto, né? Infelizmente. É muito difícil. Então fica esse alerta. Todo mundo com quem eu conversei ontem perguntou. Quer dizer que se eu disser para ela fazer tal situação, ela vai fazer. Então acho que tem que ter esse filtro. Até porque todo mundo que trabalha para a área da saúde, trabalha com vida e faz um juramento, né? Então não adianta postar medicina por amor, enfermagem por amor nas redes sociais, se ao vivo, quando você tem que lidar com o ser humano, você não faz jus àquilo que você jurou, àquilo que você prometeu durante a sua formatura. Volto contigo.